Compreender o funcionamento do cérebro é sem dúvida um problema biológico. Embora o cérebro humano pareça ser pequeno, mapear cada detalhe, nanômetro por nanômetro, gera uma quantidade imensa de informações, chegando a literalmente um exabyte de dados. A Google DeepMind tem feito ondas na comunidade científica. Os avanços recentes sobre o cérebro estão revelando a complexidade da mente humana. Mas o que exatamente o Google DeepMind está descobrindo sobre nossos pensamentos, emoções e a essência do ser humano? E nesse vídeo vamos descobrir. O Google DeepMind colaborou com pesquisadores de Harvard para um feito notável: criar um cérebro artificial para um rato virtual, capaz de controlar seus movimentos em uma simulação de física ultra realista. Este trabalho inovador, publicado na revista Nature, oferece novas oportunidades para estudar a função cerebral e controlar comportamentos complexos. O cérebro artificial imita a estrutura e a função do cérebro de um rato real. Na simulação, o rato virtual navega no ambiente, reage aos estímulos e executa tarefas que exigem a coordenação na tomada de decisões. Esse realismo permite que os cientistas estudem funções cerebrais de formas antes impossíveis. Um dos aspectos mais interessantes dessa pesquisa é o potencial para aumentar nossa compreensão do cérebro humano, ao estudar como o cérebro artificial controla o rato virtual. Os pesquisadores obtêm insights sobre os mecanismos neurais subjacentes, a aprendizagem de movimento e o comportamento. Isso pode levar a descobertas sobre a função cerebral e contribuir para o tratamento de distúrbios neurológicos. Além disso, essa pesquisa tem grandes implicações para a robótica. Os princípios aprendidos com o cérebro artificial podem ser aplicados para criar robôs mais avançados e adaptáveis, capazes de realizar tarefas com um nível de autonomia e flexibilidade que os robôs atuais nunca alcançariam. Por exemplo, robôs com cérebros artificiais poderiam navegar em ambientes complexos, aprender com experiências e adaptar a novas situações, assim como um animal real. Para criar isso, foi desenvolvido um modelo biomecânico preciso do corpo de um rato, usando um simulador de física sofisticado chamado MUST. Esse rato virtual foi criado para imitar as restrições físicas e a mecânica de um roedor real. Para atingir tal realismo, ele seguiu as leis básicas da física, como a gravidade e o atrito, e imitou movimentos musculoesqueléticos de um rato. Para construir esse modelo detalhado, os pesquisadores usaram um vasto conjunto de dados de movimentos de alta resolução de ratos reais. Essas gravações capturaram uma ampla gama de comportamentos, fornecendo uma rica fonte de informações. O conjunto de dados inclui ações desde correr e escalar, até movimentos sutis como de escovar ou explorar o ambiente, garantindo que o modelo virtual refletisse com precisão a complexidade dos movimentos de um rato real. Construir um corpo de um rato anatomicamente preciso foi só o começo. O próximo passo crítico foi desenvolver uma rede neural artificial para controlar a biomecânica desse corpo virtual e replicar os movimentos dos dados biológicos. E aí que a expertise da Google DeepMind em aprendizado de máquina foi fundamental. Eles aplicaram técnicas avançadas de aprendizado por reforço profundo para treinar a rede neural, que atuaria como um cérebro do rato virtual. Essa colaboração combinou com a experiência da DeepMind com o conhecimento da biomecânica e a neurofunção de Harvard. Para controlar os movimentos de um rato virtual, os pesquisadores usaram um método chamado modelagem dinâmica inversa. Essa abordagem, baseada na forma como os nossos cérebros controlam movimentos complexos, calcula as forças necessárias em várias articulações que produzem um movimento desejado. No contexto do rato virtual, a modelagem dinâmica inversa ajudou a rede neural a aprender como gerar movimentos precisos, entendendo a mecânica do corpo do rato. A rede neural teve que aprender quais contrações musculares resultariam nos movimentos do rato, como andar e correr.
Os pesquisadores alimentaram a rede neural com trajetórias de movimento, de referência derivada dos dados do rato real. Essas trajetórias serviram como entradas, fornecendo um mapa dos movimentos desejados. A rede neural teve que aprender a traduzir esses caminhos em ações coordenadas. Um dos destaques da pesquisa foi a capacidade da rede de aplicar o que aprendeu em novas situações. O rato virtual podia se mover de maneiras realistas para as quais não foi treinado, mostrando a habilidade da IA em generalizar semelhante à forma como um rato ou um humano aprende. Por exemplo, um rato real que aprende a navegar em um labirinto pode aplicar seu conhecimento em outros labirintos com diferentes obstáculos. Da mesma forma, a rede neural do rato virtual adaptava seu aprendizado a novas situações, produzindo movimentos realistas e biomecanicamente corretos. Com o sucesso no controle do modelo biomecânico, os pesquisadores puderam explorar a rede neural para obter insights valiosos sobre como os cérebros dos ratos reais controlam o movimento. Uma descoberta importante foi que os padrões de atividade neural dos cérebros virtuais eram muito semelhantes aos dos ratos reais enquanto se moviam. Essa semelhança sugere que a IA encontrou maneiras de controlar o movimento, de forma parecida com o dos cérebros reais. A IA não só aprendeu a mover o rato virtual, mas também desenvolveu padrões de atividade neural semelhantes aos dos ratos reais. O cérebro virtual também alternava entre diferentes modos, conforme a situação. Assim como o cérebro de um rato real ajusta suas atividades para ações específicas, como correr ou se arrumar. Essa habilidade de adaptação é essencial para o cérebro natural e ajuda os animais a se ajustarem rapidamente às mudanças. O cérebro do rato virtual demonstrou essa flexibilidade, sugerindo que o algoritmo de aprendizado profundo compreendeu como os cérebros reais controlam o movimento. Essas transições não foram programadas, mas resultaram do aprendizado da rede neural, indicando que a rede compreendeu diferentes situações e comportamentos. Os pesquisadores observaram como o cérebro virtual transicionava suavemente entre as atividades, ajustando seus padrões neurais de maneira similar aos dos animais vivos. O sucesso de imitar essas neurodinâmicas complexas abre novas possibilidades para pesquisas. Ela oferece uma ferramenta poderosa para explorar como os cérebros controlam comportamentos diversos. Ao estudar o cérebro virtual, os cientistas podem obter insights sobre o mecanismo subjacente de função cerebral, difícil de investigar em animais vivos devido à complexidade e restrições éticas dos experimentos biológicos. Outra descoberta importante veio ao estudar como mudanças aleatórias na atividade do cérebro virtual afetaram os movimentos do rato. Padrões claros mostravam como essas flutuações neurais resultaram em mudanças específicas do movimento. Não se vê esse nível de detalhe apenas observando os movimentos gerais, mas examinar de perto revela como o cérebro codifica as informações. Por ser totalmente observável e controlável, o sistema virtual permitiu que os pesquisadores obtiveram esses insights. Ainda há muito que aprender, mas o cérebro virtual do rato criou uma nova maneira de estudar o controle motor e a função cerebral. Em vez de apenas registrar sinais neurais durante o comportamento, os neurocientistas agora podem explorar um modelo completo do cérebro, corpo e o ambiente em uma simulação, o que marca o início da neurociência virtual. Ela permite que pesquisadores estudem a função cerebral de maneiras antes impossíveis, superando limitações éticas e técnicas de pesquisas com animais vivos. Uma vantagem significativa é a possibilidade de testar teorias sobre como circuitos neurais realizam processos específicos, como estimar o estado do corpo. A estimativa de estado envolve o cérebro entendendo e prevendo o estado do corpo e do ambiente. Com o cérebro virtual, os cientistas podem simular condições e ver como a rede neural ajusta a estimativa em tempo real. Isso ajuda a desvendar os mecanismos dessa função. A modelagem preditiva também é um comportamento promissor. O cérebro faz previsões constantes com a base em experiências e sensações. E o rato virtual permite aos pesquisadores ver como essas previsões influenciam no comportamento.
Isso ajuda a entender a interação entre a previsão e a ação do cérebro. O sucesso do cérebro virtual em imitar essas neurodinâmicas complexas abre possibilidades interessantes para pesquisas futuras. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Até onde a inteligência artificial pode realmente ir? Se um cérebro virtual é capaz de imitar de forma tão precisa as funções de um cérebro real, quão próximos estamos de criar uma IA que se comporte como um ser humano? No nosso próximo vídeo, vamos explorar como o ChatGPT, a mais recente e avançada IA, supostamente passou no famoso teste Turing. Isso significa que ele pode exibir uma inteligência tão semelhante à humana que é difícil distinguir de uma pessoa real. Quais são as implicações dessa descoberta? Será que estamos diante de um avanço revolucionário ou de um risco eminente para a humanidade? Não perca o próximo vídeo para entender como o progresso do ChatGPT está moldando o futuro da inteligência artificial e o que isso pode significar para todos nós. Clique no vídeo recomendado que aparece na tela e continue com a gente nessa jornada do universo da inteligência artificial.